Bom dia, sejam bem-vindos para mais uma videoaula, dessa vez aula do dia 5 do projeto Simplifica. Sente-se num lugar confortável que a aula já vai começar. Não esqueçam de pegar o seu material e o seu diário de bordo para que a gente possa acompanhar as experiências que nós temos hoje, tá certo? No dia de hoje nós vamos trabalhar com duas experiências. Primeira, a experiência com ciências, tá bom? Então, aqueles que gostam muito de ciência, de descobrir coisas novas, esse vai ser uma aula muito especial. E nós temos também a aula de história. Para quem gosta de conhecer o passado, nós vamos viajar um pouquinho aqui na história, tá certo? Então vamos lá. Vamos ver o que nós vamos aprender hoje na aula de ciências. Acompanhe. Vamos lá. O tema da aula de hoje de ciência será Aprendendo pela Experiência. Essa é nossa primeira experiência de ciências. Ela foi desenvolvida pela professora Carolina França. Então, vamos ver o que essa experiência vai nos trazer. Acompanhe a descrição. Na descrição da experiência. Na experiência, o aluno ou a aluna, utilizando materiais naturais, produzirá uma mensagem secreta para a compreensão investigativa dos tipos de transformações que os objetos e corpos sofrem no meio ambiente, de forma simples e divertida. Então, turminha, aqui a gente, nessa aula de hoje, certo? Na experiência de hoje de ciências, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre um tipo de carta, certo? A carta secreta, que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, e nós vamos aprender principalmente sobre a questão das transformações químicas. O que serão essas transformações químicas? Vamos ver? Atenção! Isso é extremamente importante, pessoal. Agora preste muita atenção, tá bom? Essa atividade só pode ser realizada com a presença de um adulto o tempo todo. Então, ó, não é de forma alguma para fazer sozinho. Chame o papai, a mamãe, o tio, a tia, quem estiver aí de adulto, para fazer com você, tá bem? Extremamente importante. Vamos lá. Agora é o momento para preparar os materiais. O que é que você vai preparar? Vai ser necessário preparar para que você consiga fazer essa atividade. Vamos ver? Você vai precisar dos seguintes materiais da sua caixa de experiências para realizar a atividade. Aviso. Olha aqui o avisozinho, certo? Aqui embaixo. Há risco de acidente. Chame um adulto para acompanhá-lo no manuseio dos materiais e equipamentos necessários, tá bom? Então, você vai precisar sempre, durante a experiência, que algum adulto esteja com você. Tá certo? Então, vamos ver aqui quais são os materiais para vocês poderem se preparar aqui. Vamos lá, vamos precisar de um limão ou uma laranja, serve qualquer um dos dois, tá bem? Vamos precisar de papel, pincel ou cotonete, tá certo? Para você poder utilizar aí na sua escrita. E nós vamos precisar de um copo com água também, tá bom? Então, vamos lá aqui, ó. E além disso, vamos precisar de um ferro de passar roupa ou secador, ou ainda, se não tiver, uma vela, tá certo? Por isso que é importante apresentar o adulto para evitar acidentes de queimar, tá certo? Vamos lá. Criando mensagens secretas. Você ouviu muitas histórias e leu muitas cartas essa semana, não foi? A gente já viu aí a carta, a estrutura original dela, como é que é a estrutura, questão de local, data, como é que a gente vai chamar a pessoa que é o nosso destinatário, se é alguém que a gente conhece ou não. Se for alguém que a gente não conhece, a gente chama pelo cargo que ela ocupa, ou por senhor, senhora, tá certo? Além do restante da carta em si. Nós também vimos a questão da carta enigma, que é aquela cartinha onde determinadas palavras são substituídas por uma imagem ou por um som, tá bom? Para que a gente possa fazer com que o destinatário tente desvendar, tente descobrir qual é a mensagem que está ali. Agora nós vamos trabalhar com uma carta que é totalmente secreta. Só quem é o leitor dela, certo? Só quem é o destinatário dessa carta é que vai conseguir lê-la. Então vamos lá. Seu desafio agora será escrever uma carta ou uma mensagem secreta para alguém que admira, por ser uma pessoa solidária e que sempre auxilia aqueles que precisam de apoio ou ajuda nas diferentes situações de suas vidas. Então aí, quem tiver na sua família, certo? Que você admira muito, que está com você aí, esse é o momento de fazer aquela cartinha especial, uma cartinha secreta, que apenas essa pessoa vai poder ler. Vamos lá? Nessa mensagem secreta, você vai agradecer a pessoa escolhida. Então, ó, momento para agradecer por tudo de bom que ela já fez.
Mas, para escrever a carta secreta, vamos ver o que vai ser necessário? Você vai precisar de alguns elementos da ciência para produzir a sua tinta secreta. O segredo aí nessa carta secreta, pessoal, eu vou dizer aqui só para vocês agora, tá certo? Já vou adiantando. Está na tinta. Então, para a gente poder acompanhar aqui, fazer essa carta secreta, a gente tem que preparar a tinta da forma correta. Vamos ver? Gostou? Então, vamos lá. Primeiro, esprema o suco de um limão ou de uma laranja em um copo. Aquele copinho que tinha um pouquinho d'água, certo? Você vai espremer ali nele, tá bom? Segundo, mergulhe o pincel ou um cotonete nesse copo e escreva alguma mensagem no papel. Cuidado para não errar, tá bom? Durante a escrita aí, porque se errar não vai ter como apagar. Vai ficar aparecendo na carta secreta. Então, escreva aí devagarzinho a sua mensagem. Terceiro, deixe secar. Ficará incolor e ninguém conseguirá ler a mensagem. Então, ó, depois que você escrever a sua mensagem e essa tinta feita aí com limão ou com laranja, ela secar, tá bom? Ela vai ficar incolor, vai ficar invisível, certo? Incolor significa sem cor. Um detalhe importante aí, quem durante esses vídeos descobrir alguma palavrinha que eu falei aqui que vocês não conhecem, anotem em algum local e depois pesquisem, tá certo? Pesquisem no dicionário, pesquisem na internet para vocês poderem ficar conhecendo mais sobre essas palavrinhas, tá certo? Então vamos lá aqui, seguindo. Quarto, chame a pessoa que você admira e peça para que ela decifre a mensagem, mas não conte o segredo, tá bom? Então ela vai tentar descobrir aí, tentar decifrar qual é a mensagem. Como decifrar a carta secreta? Agora você vai explicar a ela como é que ela vai decifrar essa carta secreta. Lembrando, antes, quando você entregar para ela essa carta, você não conta o segredo. Depois que ela tentar decifrar, tá certo? Aí sim você vai contar aí como é que ela vai fazer para descobrir. Para descobrir o que está escrito na carta, peça para a pessoa usar um ferro de passar roupas e passar várias vezes a folha de papel com o ferro quente. E aí, apareceu a mensagem? Que legal, né? Então, ó, depois que tiver aparecido essa mensagem, a pessoa tiver lido, você vai pegar o seu diário de bordo, ó, seu diário de bordo, agora vai ser o momento para você transcrever nele essa experiência. Transcreva para o seu diário de bordo a mensagem que você escreveu na carta secreta. Então, o que você escreveu, aquele elogio, aquela mensagem boa para a pessoa que você admira, você vai pegar essa carta, certo? Vai mostrar para a pessoa, ela vai tentar descobrir qual é a mensagem secreta. Se ela não conseguir, você explica qual é o segredo e aí depois você vai transcrever o que está nessa carta para o diário de bordo, que a gente vai depois acompanhar essa produção, tá certo? Vamos compreender agora, a gente vai compreender qual é o mistério, qual é o segredo por trás dessa tinta que faz a carta ficar invisível, ficar incolor a sua tinta. Vamos lá? O fenômeno que você observou é uma transformação ou uma reação química, ou seja, uma mudança na qual os materiais sofrem profunda alteração e deixam de ser o que eram antes, em razão da modificação de suas naturezas ou composições. Detalhes importantes, pessoal. Para quem aí está querendo saber o que é uma transformação química, eu vou dizer aqui, tá certo? A transformação química é uma espécie de transformação, de mudança que acontece nos materiais. Todos os materiais sofrem transformação química. Algumas são permanentes, ou seja, elas acontecem apenas uma vez e dali não tem mais como voltar ao estado natural. E tem outras que, por exemplo, eu posso transformar, mas se eu colocar numa certa situação, ela volta a ser como era antes. Por exemplo, um exemplo de transformação aqui que é reversível, que ela consegue voltar ao que era antes. Nós temos aí o exemplo do gelo, tá certo? O gelo, se eu botar ele, por exemplo, fora da geladeira, num copo, passado um tempinho, ele vai virar o quê? Esse gelo vai derreter e vai virar água. Isso aí, muito bem. Então, depois que ele passar por esse tempo, se eu deixar ele, por exemplo, no sol, essa água que estava no copo, deixar no sol, ela vai se transformar em gás, certo? Ela vai evaporar e vai para a atmosfera. Depois de um tempo ela resfria, volta para a Terra em forma de água, e aí é só botar na geladeira novamente, eu tenho o gelo
como eu tinha lá no início, tá certo? Então, isso é uma transformação que é reversível. Uma transformação irreversível, perceba a diferença. Reversível, ela volta ao que era antes, eu consigo voltar. Irreversível, tem um I ali, ó, na frente, certo? Significa que ela não consegue voltar ao que era antes. Essa transformação irreversível, ela acontece uma vez e transforma aquele material, aquele objeto, de forma permanente, tá certo? Por exemplo, uma lâmpada queimada. A lâmpada, certo? Bonitinha lá, está funcionando, de repente ela queima. Ali nós temos uma transformação, certo? Que foi irreversível. Não dá para eu ligar aquela lâmpada novamente, tá certo? Outro exemplo, não façam isso aí, certo? É perigoso, mas eu vou dar aqui uma citação de como é uma outra transformação irreversível, que é, por exemplo, a questão de um papel que queimou, certo? O papel lá, bonitinho, uma folha de caderno. No momento que ela queima, ela passa do seu estado natural, como estava lá, a folha de papel, sua forma original, para o formato, certo? Que não dá mais para voltar ao que era antes. Aquela cinza, aquele papel chamuscado, certo? Ele não tem como voltar, não tem como ser aquele que era antes. Então, isso aí foi uma transformação irreversível, uma transformação que não tem volta, beleza? Então, vamos lá. No nosso experimento, usamos o limão ou a laranja, que possuem em sua constituição uma substância chamada ácido cítrico, certo? Essas frutinhas aí, esses elementos, eles são as chamadas frutas cítricas. O limão, a laranja, o abacaxi também é uma fruta cítrica, mas em comparação aí com o limão e com a laranja, ele tem menos citricidade, tá certo? Essa substância, quando está misturada com a água, é completamente incolor, pois não sofre nenhuma transformação química. Então, aí, quando está com a água, certo? Essa substância ela fica incolor ali. Você precisa de algum processo, alguma coisa extra, para que ela se transforme de novo naquilo que ela era antes, tá bom? Porém, ao passar pelo calor do ferro, o ácido sofre uma reação química e transforma-se em uma substância de cor castanha, resultado das mudanças profundas das substâncias usadas inicialmente. Por esse motivo, você consegue ler a mensagem. E por isso que precisamos tomar cuidado ao sair ao sol, pois se a nossa pele estiver suja de suco de limão, ela poderá ficar com manchas escuras, que nunca mais sairão, entendeu? Devido à reação química do ácido do limão com o calor do sol. Então, ó, tome cuidado com relação a isso. Ácido, pessoal, é uma substância perigosa, tá certo? No caso aqui do ácido cítrico, nas frutas que a gente encontra, limão, laranja, é assim, uma forma um pouco menos perigosa, mas ainda assim é ácido. Então, deve-se tomar cuidado com relação a certas exposições com ele, tá bom? Principalmente com essa questão de calor. Mensagem secreta revelada. Você vai pensar agora do seu diário de bordo. Aí você vai colocar lá, vai dizer, se gostou, faça um relato de todas as etapas da experiência secreta, explicando o fenômeno químico apresentado. Aí, você como já colocou no seu diário de bordo, qual foi a mensagem que você colocou na cartinha secreta, você vai agora, certo, nesse mesmo diário, dizer se você gostou e quais foram as etapas, como é que você seguiu passo a passo para fazer essa carta secreta. Você vai explicar com as suas palavrinhas como é que se realiza ela, tá bom? Na experiência de hoje, o que é que nós aprendemos? Compreendemos as etapas para fazer uma carta secreta, não foi? Compreendemos o fenômeno químico associado à tinta invisível e fizemos um relato da experiência. Então, ó, nós aí fizemos várias coisinhas durante essa única experiência, não é isso? Para saber mais agora, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essa questão de tinta invisível, de como fazer cartinhas secretas, vamos ver o que é que tem de extra? Vamos lá. No vídeo aqui, ó, nós temos um vídeo do Manual do Mundo, que é um canal que ensina muito sobre essa questão de vários experimentos científicos divertidos, tá certo? Nós temos aqui a tinta invisível e química, certo? Isso aqui é um outro tempo, uma forma de ensinar vocês outras coisinhas mais sobre essa tinta química, certo? Essa tinta invisível. E também utiliza
dessa questão de transformações químicas e tudo mais. Temos outro vídeo aqui também no Manual do Mundo, outras maneiras de fazer cartas invisíveis. Além dessa que a gente mostrou aqui, tem outras cartas invisíveis que podem ser feitas também, tá certo? E ainda por cima nós temos um terceiro vídeo que é como escrever uma carta secreta. Tudo certo? Então, ó, não esqueçam de ver esses vídeos aqui, tá certo? Para poder justamente vocês compreenderem cada vez mais sobre esse assunto, tá bom? Vamos seguindo. Agora nós estamos na etapa do bem-estar, certo? Aquele momentinho especial para a gente relaxar um pouquinho a mente, se divertir e também, é claro, aprender um pouquinho mais. A atividade de hoje é o 2 em 1. Essa é a atividade do bem-estar, experiência do dia 5. Ela vai demorar aí uns 10 minutinhos de experiência, tá certo? Já se imaginou preso com alguém na mesma camisa? Vamos tentar como é que seria isso? Quem desenvolveu essa atividade foi a professora Anansa Campos. Já se imaginou preso com alguém na mesma camisa? Vamos tentar? Peça uma camisa grande do papai ou da mamãe, chame uma pessoa de sua família e vistam essa roupa juntos. Desafio: escolha uma tarefa doméstica para fazer juntos. Pode-se lavar a louça ou retirar o lixo. Vamos tentar brincar de morto-vivo assim? Será que vocês conseguem? E aí, pessoal, será que vocês conseguem fazer esse desafio? Conseguem aí coordenar para conseguir executar a atividade, como essas duas crianças aqui tentaram? Depois coloquem aí nos comentários do grupo ou do YouTube, tá certo? Para que a gente possa acompanhar, tá bom? Vamos lá. Dê uma pausazinha no vídeo durante esses 10 minutos para poder fazer a atividade. Daqui a pouquinho nós voltamos com a nossa próxima experiência, que é a experiência de história. Ok? Pronto. Se você já pausou o vídeo, já retornou, significa que você já concluiu aí esse momento de bem-estar. Pelo menos eu espero, tá certo? Vamos lá agora para a nossa experiência de história. Vamos ver o que é que nós temos para hoje. Passado e presente. Também quem desenvolveu essa atividade foi a professora Carolina França. Vamos ver aqui o que é que nós temos nesse passado e presente. Descrição da experiência. Na experiência, o aluno ou aluna, a partir da leitura de cartas, perceberá algumas transformações e permanências no espaço e na cultura do Brasil. Então, turminha, essa atividade, certo? Ela vai mostrar aí a questão das transformações que ocorreram e que ocorrem tanto no tempo quanto no espaço aqui na cultura brasileira, certo? Não é só os materiais que sofrem transformações. O próprio espaço onde a gente vive também sofre transformações, tá certo? Então vamos ver aqui o que mais nós temos. Você já pensou sobre como a sociedade e alguns hábitos eram diferentes há algum tempo? E como serão no futuro? Nós temos aqui, ó, a questão do futuro, que ainda virá, e nós temos o passado, que já ficou lá para trás, certo? E a gente que vive sempre nesse momento, no presente, tá bom? Então vamos ver aqui. A carta ao lado conta histórias da avó de uma criança da sua idade. Será que na infância dela as coisas eram parecidas com os dias atuais? Veja a carta escrita à mão. Vamos ler? Belo Horizonte, 4 de novembro, 4 de novembro de 2018. Aqui, ó, o elemento inicial de uma carta. O local de onde foi feito, a sua data de escrito, tá certo? E aqui o início da carta. Querido Rafael, ontem passei pela rua que morei na minha infância, quando eu tinha a sua idade, e fiquei com vontade de te contar algumas coisas. A minha casa não existia mais. Lá foi construído um hospital. A casa era simples e bem pequena. Eram apenas 3 quartos para acomodar meus pais e meus 10 irmãos. Ó, 10 irmãos, pessoal. Possuíamos um banheiro com uma banheira bem grande e às vezes fazíamos uma farra nela. Meu bairro era tranquilo e brincávamos na rua. Eu gostava de brincar de roda, pega-pega e esconde-esconde. Ia também para uma praça com meu pai. Lá eu andava com uma bicicleta usada.
que ganhei e lembro que ela não tinha pneus. Imagina como seria para poder andar com uma bicicleta sem os pneus. Eu ajudava com as tarefas de casa, organizava também os uniformes dos meus irmãos, nós usávamos saias pregueadas e os meninos bermuda e camisa de botão. Não tínhamos água encanada. Perto da minha casa tinha uma mina onde buscávamos água e abastecíamos tambores para o banho e lavagem de roupas. Que lembranças boas! Quando te encontrar, conto todos os detalhes. Um beijo grande de vó Lia, tá certo? Então aí, ó, pessoal, o que é que vocês acharam? Será que os dias de hoje, o que é que vocês encontram hoje em dia, é igual a como era o passado da vovó Lia, que escreveu essa carta, que era a remetente dessa carta? O que é que vocês acham? Coloquem aí, tá certo? O que é que vocês acham? Se realmente o passado aqui está totalmente igual, se teve alguma diferença, tá bom? Lembrando, isso aí está falando do passado dela, tá certo? Passado da vovó Lia. E para quem que ela está enviando essa cartinha? É para o netinho dela, Rafael, tá bom? Que é o nosso destinatário aqui da cartinha. Vamos seguindo. Que tal convidar as pessoas que moram com você e ouvir as histórias de infância de todos? Então, ó, vamos fazer agora um momento de contato com a pessoa que mora com você, seus pais, avós, tios, certo? Para conhecer um pouquinho mais sobre como era o passado deles, a infância deles, ó. Esse é o momento para chamar a galera, tá certo? Procure saber se na infância eles tinham a oportunidade de estudar, de ter uma alimentação adequada, proteção e cuidado. Será que elas precisavam trabalhar para ajudar a família ou puderam estudar? E aí, pessoal, vejam aí com a sua família, certo? Esse é o momento para vocês terem um contato com ela, certo? E descobrir um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais com relação a esse passado, a como era a infância de cada um, certo? Cada um vai mostrar uma história diferente de como era a sua infância. Eu quero que vocês tentem descobrir aí. Sejam investigadores, certo? Procurem, historiem, averiguem como era esse passado deles, a infância deles, tá bom? Feito? Então agora vamos criar uma cápsula do tempo. A cápsula do tempo, pessoal, a gente vai explicar daqui a pouquinho o que é, tá certo? Depois de ouvir as histórias e ler a carta, que tal guardarmos tudo isso de um jeito muito especial e diferente? Vamos criar uma cápsula do tempo. Ok, mas o que será uma cápsula do tempo? O que vocês acham que é uma cápsula do tempo, hein? Vamos ver. Cápsula do tempo é um recipiente. Pode ser feito de papel, plástico, vidro ou metal, preparado para guardar objetos ou informações que possam ser encontrados pelas gerações futuras. Tal expressão começou a ser utilizada a partir de 1937. Embora a ideia seja muito antiga. Então, turminha, embora essa questão de usar cápsula do tempo tenha surgido ali a expressão em 1937, certo? Os seres humanos já vêm guardando resquícios do passado há muito mais tempo, tá bom? Aqui agora a gente vai tentar fazer uma para daqui, por exemplo, a 5 anos, para que vocês de 5 anos possam conhecer, ou até mesmo as próximas gerações possam conhecer de como era o passado, ou no caso, o presente que estamos vivendo, tá bom? Vamos lá. Fazer uma cápsula do tempo é muito legal. Abrir depois de muitos anos é melhor ainda. Imagina a emoção de rever o que foi guardado. Daqui, por exemplo, a 10 anos. Como é que você vai estar daqui a 10 anos? Será que você vai gostar do que você guardou na sua cápsula do tempo? Vamos ver como é que a gente vai fazer, ó. Mãos à massa. Escolha o local onde a sua cápsula do tempo ficará. Caso pretenda enterrar no quintal, por exemplo, o ideal é guardar os itens em um recipiente mais resistente. Mas se a cápsula ficar em um armário, uma caixa de sapato armazenar muito bem. Então, se você preferir guardar a sua cápsula do tempo enterrada, certo? É preciso que você guarde em algum local, em algum envelope, alguma coisa que não se deteriore com facilidade. Por exemplo, uma bolsa plástica bem amarradazinha, certo? Ou, por exemplo, alguma caixa de metal, alguma coisa assim, para preservar o que ficar lá dentro. Porque senão,
a terra vai ajudar na decomposição desse material, tá certo? Então vocês precisam aí ver direitinho onde vai ser o local que você vai guardar essa cápsula do tempo, para poder também pensar nos materiais que você vai utilizar para servir como cápsula do tempo, certo? Se for guardar apenas no armário para daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos ver o que estava lá dentro dessa cápsula, você pode guardar, por exemplo, numa caixa de sapato. Serve também como uma cápsula do tempo, tá bom? Vamos lá. Escreva no lado externo da cápsula o dia do enterro, certo? O momento que você colocou, que você guardou aí essa cápsula do tempo. Ou seja, o dia em que ela está sendo guardada é a data que você pretende abrir. Por exemplo, eu vou fazer aqui minha caixa do tempo, vou colocar o dia de hoje, que dia é mesmo? Dia 29 de maio de 2020, e eu pretendo abrir ela daqui a 5 anos. Como é que eu vou ver aqui ela daqui a 5 anos? Eu vou colocar essas informações do lado de fora, tá certo? Para que quando chegar a data, eu possa reencontrar essa cápsula juntamente com o que tem dentro dela, tá bom? Então, agora, prepara esses materiais aí, que a gente vai seguindo para a nossa produção da cápsula do tempo. Escreva uma carta contando as histórias que ouviu dos adultos e escreva também sobre a sua infância. De quais brincadeiras mais gosta, o nome de seus amigos, o que mais gosta de fazer. Faça uma lista das atitudes que você pode tomar nesse período de tempo, até a abertura da cápsula, para ajudar a melhorar o mundo. Então, coloquem aí, certo? Escrevam uma cartinha contando as histórias que vocês descobriram, que vocês investigaram juntamente com os adultos, sobre como era a infância deles. E escrevam a sua infância, certo? Como ela está sendo, quais são as atividades, brincadeiras que você mais gosta, o nome de seus amigos, tá certo? E também pense em algumas atitudes que vocês podem ter durante esse período, enquanto não abre a caixa, certo? Depois que você fechar ela, o que é que você pode fazer para deixar o mundo cada vez melhor, tá bom? O ideal aqui, pessoal, é que vocês pensem, certo? Desde agora até chegar o dia de abrir essa caixa, o que é que nós podemos fazer para conseguir criar um mundo melhor? Lembra que eu falei nas aulas passadas que cada passo, mesmo o menor deles, pode ajudar a melhorar a situação no futuro? Então, pense aí nas atitudes, nas formas que você pode fazer e registre aí também nessa sua cartinha para depois, quando chegar a época de abrir a cápsula, você possa ver como ficou o resultado, tá bom? Caso queira, coloque com suas cartas desenhos mostrando como é o local onde mora e a sua rua. Provavelmente daqui a alguns anos, muitas mudanças terão ocorrido. Com a ajuda de um adulto, escolha um local seguro para guardar a sua cápsula. Como eu falei, o local quem vai aí determinar será vocês, tá certo? Onde vocês vão guardar. Se vai enterrar no quintal ou se vai guardar no armário. Mas tem que pensar muito bem no local que seja seguro. Que vocês também lembrem, certo? Para depois, quando chegar a época de abrir essa cápsula do tempo, vocês poderem encontrar ela, vamos dizer assim, praticamente inteira, tá certo? Quais emoções você sentirá quando abrir a cápsula? E as pessoas que estarão com você naquele momento? Registre em seu diário de bordo, ó, tem ali a questão do diário de bordo agora, para a gente trabalhar, essa experiência e suas expectativas para o momento da abertura. Será que você vai estar curioso, feliz, exausto, assustado? Como é que vai estar aí quando abrir a sua cápsula do tempo daqui a alguns anos? Registre tudo isso aí, ó, no seu diário de bordo, tá certo? A experiência e as expectativas que vocês têm para quando abrirem essa cápsula do tempo. Na experiência de hoje, o que é que nós aprendemos? Percebemos as semelhanças e diferenças entre presente e passado. Compreendemos que saber um pouco do passado nos ajuda a entender o presente. Criamos uma cápsula do tempo para compartilhar as nossas experiências. E para saber mais, pessoal, nós temos aí agora uma leitura, ó, Praças de Manaus guardam histórias de transformação da capital. E nós temos também um linkzinho aí de um site, Sua História no Museu, Museu da Pessoa, certo? Vejam esse material complementar para conhecer um pouquinho mais sobre a questão do passado, a importância de guardar e preservar o passado, seja o passado individual, certo?
através das nossas cápsulas do tempo, seja o passado de uma comunidade, tá bom? Temos aqui mais uma coisinha aqui antes disso, antes da gente encerrar por hoje, tá bom? Vamos lá. Um novo amigo. Uau! Chegamos ao final de uma semana de grandes experiências. Quantas descobertas, não é mesmo? Quero saber como você se sentiu ao realizar as propostas com muita criatividade. Que tal criarmos um boneco para nos acompanhar nas experiências das próximas semanas? Então, uma atividadezinha extra, um desafiozinho extra, certo? Um desafio offline, que você fazer sem precisar dessa internet, é criar um amigo, um bonequinho, uma bonequinha que acompanha a gente durante as próximas atividades, tá certo? Um novo amigo. Para criar o seu novo amigo, selecione alguns materiais descartados, que podem ser reutilizados, e solte a sua imaginação. Não se esqueça de dar um nome ao seu novo amigo e apresentá-lo a todos que moram com você. Pronto, agora sim nós encerramos a nossa aula do dia, nosso dia 5, certo? Da primeira semana. Foi um grande prazer ver vocês durante a semana. Quem ainda ficou faltando fazer alguma experiência, faça, corra atrás, registre no seu diário de bordo. Não se esqueça de compartilhar aqui conosco, tá certo? Como é que está sendo essas experiências, tá bom? Um abraço. Se você está vendo pelo YouTube, não esqueça de inscrever e de clicar no gostei, tá bom? Tchau!